Olá, seja muito bem-vindo. Há momentos em que o poder do átomo se revela com força inesperada, e nossa conversa de hoje mostra isso claramente. Falaremos do acidente de Chernobyl, que não só expôs falhas técnicas, mas também evidenciou a vulnerabilidade humana diante de uma energia invisível que marcou uma madrugada inteira. Naquela madrugada de 1986, a radiação se espalhou rapidamente e invisivelmente. Que mistérios da física e da biologia são revelados quando partículas subatômicas atingem diretamente a vida humana? Nossa viagem começa explorando o acidente de Chernobyl com base em evidências científicas sobre a desintegração nuclear. Seguiremos pelo que acontece dentro do corpo humano ao receber radiação e como isso afeta a vida, e chegaremos ao legado que nos mostra a dimensão desse episódio e sua influência na ciência e na compreensão da existência. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O seu apoio ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para iniciarmos nossa jornada de entendimento sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada de 1986, precisamos primeiro compreender o cenário de otimismo e a escala monumental de poder que o ser humano acreditava ter domado. Imaginem uma cidade que nasceu do absoluto nada, em meio a florestas densas e rios calmos na Ucrânia. Essa era Pripyat, uma cidade projetada para ser o ápice da modernidade, um lugar onde a média de idade dos habitantes era de apenas 26 anos. Era a joia da coroa da engenharia soviética, um lugar vibrante onde jovens engenheiros e suas famílias viviam a promessa de um futuro movido pela força mais poderosa do universo conhecido, a energia contida no núcleo do átomo. Vocês conseguem imaginar o que é viver em um lugar onde a base de tudo, desde a luz que ilumina a sua mesa até o aquecimento da sua casa, vem de uma reação invisível que ocorre a poucos quilômetros de distância? Naquele tempo, a energia nuclear era celebrada como a forma mais pura e eficiente de progresso. O slogan era o átomo para a paz. Dentro do complexo da usina nuclear de Chernobyl, especificamente no reator número 4, bilhões de átomos de urânio estavam em um estado de agitação constante. A fissão nuclear, esse processo de partir o núcleo de um átomo pesado para liberar energia, era tratada com uma naturalidade que beirava a negligência. Os técnicos caminhavam pelos corredores imensos da usina, sentindo o calor das máquinas, mas jamais poderiam sentir a presença do que realmente importava. A física nos ensina que a radiação não tem cheiro, não tem cor e não emite som. É uma força que opera em uma escala tão pequena, no nível subatômico, que nossos sentidos biológicos são completamente incapazes de detectá-la. E é justamente aqui que reside o início do nosso mistério. Como algo que não podemos perceber consegue ter um impacto tão devastador e definitivo sobre a nossa estrutura celular? Vocês não acreditariam na confiança cega que os operadores tinham naquele sistema. O reator do tipo RBMK era uma máquina colossal, com mais de 7 metros de altura, projetada para produzir grandes quantidades de eletricidade e plutônio. O núcleo do reator 4 era composto por blocos de grafite que serviam para moderar a velocidade dos nêutrons, permitindo que a reação em cadeia continuasse de forma estável. No entanto, o que muitos não compreendiam plenamente era que aquele gigante de metal e concreto possuía características instáveis em baixas potências. Na noite de 25 de abril, iniciou-se um teste de segurança que deveria ser rotineiro. O objetivo era descobrir se, em caso de falha de energia, as turbinas ainda teriam inércia suficiente para manter as bombas de água funcionando até que os geradores a diesel entrassem em ação. Parece uma precaução prudente, não é mesmo? Mas o que aconteceu foi uma sucessão de decisões que levaram o reator a um estado de estresse térmico sem precedentes. Enquanto os operadores manipulavam as hastes de controle, que funcionam como freios para a reação nuclear, eles estavam, sem saber, preparando o terreno para uma liberação de energia que desafiaria a própria biologia humana.
A radiação, que até então estava contida por grossas paredes de chumbo e aço, estava prestes a encontrar um caminho para o mundo exterior. E quando falamos sobre essa energia escapando, precisamos pensar imediatamente no que ela faz ao encontrar um organismo vivo. Em breve, vamos entender detalhadamente como essas partículas invisíveis agem no corpo humano, o que acontece com as proteínas e com o código genético de alguém que está parado ali, apenas respirando o ar daquela madrugada. Fiquem firmes até o final, pois a forma como o organismo tenta lutar contra uma invasão que ele sequer percebe é uma das partes mais intrigantes e trágicas desta história. Naquela sala de controle, o clima era de tensão técnica, mas não de medo. Eles acreditavam que se algo desse errado, bastaria apertar o botão de emergência, o AZ5, para inserir todas as hastes de controle de uma vez e paralisar o processo. Eles não sabiam que as pontas daquelas hastes eram feitas de grafite, o que causaria um aumento repentino de potência antes de começar a reduzi-la. Imaginem a cena. Um reator que já está instável recebe um comando que, por um erro de projeto, gera um pico massivo de energia. A pressão dentro do reator subiu a níveis astronômicos. A água que deveria refrigerar o sistema transformou-se em vapor instantaneamente, criando uma força de expansão que nem mesmo as 2.000 toneladas da tampa do reator puderam conter. O que se seguiu foi o rompimento total da barreira entre o homem e o átomo. Quando a primeira explosão aconteceu, não foi apenas o teto da usina que voou pelos ares, foi a segurança de toda uma civilização. O núcleo estava exposto, e com ele, o grafite em chamas começou a lançar para a atmosfera subprodutos da fissão nuclear, como o iodo 131 e o césio 137. Esses nomes podem parecer apenas termos de laboratório, mas cada um deles carrega uma assinatura de destruição específica para o corpo humano. Vocês conseguem imaginar como seria estar no telhado da usina naquela hora, sentindo o vento no rosto, sem saber que cada sopro de ar trazia consigo milhões de projéteis microscópicos prontos para atravessar suas células? O que acontece com o ser humano depois desse contato direto é algo que deixaria vocês incrédulos, e vamos detalhar cada etapa dessa transformação biológica em instantes, porque o corpo tem uma maneira muito específica e dolorosa de reagir quando sua base fundamental é atingida. A cidade de Pripyat, enquanto isso, dormia. As pessoas em suas camas, as crianças em seus quartos, todos respiravam o ar que agora carregava a herança do reator 4. A ignorância sobre o perigo era a única proteção que eles tinham, mas era uma proteção ilusória. A radiação ionizante, ao contrário de um veneno comum que precisa ser ingerido ou injetado, simplesmente flui através da matéria. Ela atravessa paredes, roupas e a própria pele como se não existissem. É uma forma de energia tão intensa que consegue arrancar elétrons dos átomos que compõem as nossas células. Esse processo de ionização é o que inicia o verdadeiro desastre dentro do ser humano. Imaginem uma pequena bala invisível atravessando o núcleo de uma célula e quebrando a hélice dupla do DNA. É um ataque silencioso, sem dor imediata, mas com consequências que se revelam de forma implacável. Muitos perguntam por que não houve um aviso imediato. A resposta reside na burocracia e na negação. Os medidores de radiação na usina não foram projetados para ler níveis tão altos. Eles simplesmente travavam no valor máximo, levando os supervisores a acreditar que a situação estava sob controle. Enquanto os engenheiros discutiam se o núcleo tinha ou não explodido, a radiação já estava fazendo seu trabalho silencioso nos bombeiros que chegaram para apagar o que acreditavam ser um simples incêndio no telhado. Esses homens, heróis por necessidade, tocaram em pedaços de grafite altamente radioativos com as próprias mãos. O que acontece com a pele e com o sangue após esse tipo de contato é algo que vamos explorar profundamente, pois entender o que houve com esses primeiros homens é fundamental para compreendermos a potência da energia nuclear fora de controle. Estamos apenas no começo desta história. O cenário inicial foi montado, um reator destruído, uma cidade adormecida e uma nuvem invisível que começava a viajar pelo continente. Mas o verdadeiro drama não está apenas no metal retorcido ou no fogo de grafite. O verdadeiro drama
está na interação dessa física extrema com a fragilidade da vida. Logo mais vamos detalhar como a radiação age exatamente no sistema imunológico e o que ocorre com o corpo humano nos dias que se seguem a uma exposição direta. Fiquem por aqui, pois a jornada para dentro da célula humana sob o ataque do átomo é uma descoberta que muda nossa percepção sobre o que significa ser feito de matéria. Naquela noite, o mundo mudou de uma forma que demoraríamos décadas para processar. A física nuclear, que prometia ser o sol engarrafado para o bem da humanidade, revelou seu lado mais sombrio. E enquanto o fogo brilhava com uma cor azulada estranha no céu de Chernobyl, um fenômeno conhecido como radiação de Cherenkov, a biologia de milhares de pessoas começava a ser reescrita sem que elas pudessem emitir qualquer protesto. A origem de Chernobyl é a história de um encontro desastroso entre a maior inteligência humana e a maior falta de humildade perante as leis do universo. E esse encontro deixou marcas que vão muito além do solo contaminado. Ele deixou marcas permanentes no entendimento de como a nossa vida é sustentada por um equilíbrio atômico que nunca devemos ignorar. Imaginem, meus amigos, o peso do silêncio que pairava sobre a sala de controle do reator número 4 naquelas últimas horas antes da madrugada de 26 de abril de 1986. O cotidiano de um operador de usina nuclear é feito de uma rotina de precisão matemática, de observação de ponteiros e de uma confiança quase absoluta nos instrumentos. Naquela noite, o turno da madrugada assumia o controle, e entre eles estavam jovens como Leonid Toptunov, um engenheiro de apenas 25 anos. Vocês conseguem imaginar a responsabilidade de equilibrar a potência de um gigante de grafite enquanto a maior parte do mundo ao seu redor dormia profundamente? A vida desses homens era pautada por números e procedimentos, mas o que eles não sabiam é que a rotina deles estava prestes a colidir com as leis mais fundamentais e impiedosas da física. O teste de segurança que mencionei anteriormente deveria ter sido realizado durante o dia por uma equipe experiente e descansada. No entanto, devido a uma demanda inesperada por eletricidade na região, o teste foi adiado sucessivamente. Quando a equipe da madrugada chegou, eles herdaram um reator que já estava operando em um regime instável há muitas horas. Imaginem o cansaço desses homens, a pressão para cumprir ordens e a sensação de que tudo estava sob controle apenas porque os painéis não mostravam nada fora do comum. Mas no mundo invisível dos átomos, algo muito perigoso estava acontecendo. O reator estava sofrendo de um fenômeno que os cientistas chamam de envenenamento por xenônio 135. Esse nome soa como algo saído de um conto de suspense, e na verdade, ele é. O xenônio 135 é um subproduto da fissão nuclear que age como uma esponja de nêutrons. Ele começou a se acumular dentro do núcleo do reator, dificultando a manutenção da potência. Os operadores sentiam que o reator estava morrendo, ficando preguiçoso, e para compensar essa perda de força, eles começaram a retirar as hastes de controle de boro, que são os freios da reação nuclear. Eles estavam, sem perceber, retirando todas as defesas que mantinham o gigante domado. Vocês conseguem perceber a ironia trágica dessa rotina? Eles acreditavam estar salvando o teste, mas estavam apenas removendo as amarras de uma força que, em breve, buscaria o contato direto com cada um deles. A rotina dentro da usina era cercada por uma falsa sensação de segurança. Os operadores usavam jalecos brancos e toucas, vestimentas que ofereciam proteção contra a poeira comum, mas que eram absolutamente transparentes para a radiação ionizante. Imaginem a fragilidade dessa barreira. Enquanto eles manipulavam os controles, bilhões de partículas invisíveis já estavam sendo geradas em excesso dentro do núcleo. E aqui começamos a tocar no ponto que mais nos intriga. O que acontece com a biologia de um homem quando ele respira o ar carregado por essas partículas? Logo mais entenderemos como o iodo radioativo, por exemplo, busca imediatamente a glândula tireoide, confundindo-a e instalando ali uma semente de destruição silenciosa. É uma invasão que não causa dor no momento do contato, e é por isso que aqueles homens continuavam trabalhando, focados em seus relógios e tabelas. À medida que a potência do reator caía perigosamente, a tensão na sala de controle aumentava.
Toptunov e seu supervisor Alexander Akimov discutiam os procedimentos. A rotina técnica exigia que o reator fosse desligado se a potência caísse abaixo de um certo nível, mas a pressão hierárquica e o desejo de concluir o teste falaram mais alto. Eles forçaram o reator a subir de potência novamente, removendo quase todas as hastes de controle. Naquele momento, o reator 4 era como um carro descendo uma ladeira íngreme sem freios e com o acelerador travado no máximo. Os operadores não podiam ouvir o rugido dos átomos se partindo em uma velocidade frenética. Eles apenas sentiam as vibrações sutis no chão de concreto. Vocês conseguem imaginar o que é sentir o chão tremer e não saber que aquela vibração é o anúncio de que a física nuclear está prestes a rasgar a sua realidade? Quando finalmente decidiram iniciar o teste, a água que refrigerava o sistema começou a se transformar em vapor rápido demais. O reator RBMK, com seu erro de projeto oculto, reagiu aumentando a potência exponencialmente em questão de milissegundos. Foi então que Akimov apertou o botão de emergência, o AZ5. Ele acreditava que a rotina o salvaria. Ele acreditava que a máquina obedeceria ao comando de parada. Mas as hastes de controle, ao entrarem no núcleo, causaram o deslocamento da água e um aumento ainda maior da reação. A pressão foi tão vasta que as tubulações de combustível se romperam. A primeira explosão de vapor lançou a tampa de 2.000 toneladas para o ar, permitindo que o oxigênio entrasse e causasse uma segunda explosão, desta vez de hidrogênio. O contato direto com o exterior foi imediato. O núcleo do reator, antes protegido, agora cuspia fogo e grafite para o céu. Mas o pior não era o fogo que se podia imaginar através do calor. O pior era a radiação gama que agora emanava livremente. Imaginem a sensação dos primeiros bombeiros que chegaram ao local. Eles sentiam um gosto metálico na boca, um formigamento estranho no rosto. O que estava acontecendo ali era uma agressão física em nível molecular. O que acontece com a pele de um ser humano quando ela é atingida por uma carga de radiação tão alta que as células simplesmente esquecem como se reproduzir? Vamos detalhar como esse processo de necrose começa de dentro para fora, mas fiquem firmes, pois a resistência desses homens diante do impossível é o que torna esse relato tão profundamente humano. A rotina de resgate começou sob uma mentira. Disseram aos bombeiros que era apenas um incêndio comum no telhado. Vladimir Pravik e sua equipe subiram até o topo, caminhando sobre pedaços de grafite que brilhavam com uma luz hipnotizante. Eles não sabiam que cada segundo naquele lugar equivalia a anos de exposição natural à radiação. O ar estava saturado de partículas alfa e beta. Quando essas partículas entram em contato com os pulmões através da respiração, elas não apenas irritam o tecido, elas agem como pequenas lâminas atômicas, cortando as cadeias de ácido desoxirribonucleico, o nosso DNA. Esse contato direto inicia uma cascata de falhas biológicas que deixariam vocês incrédulos. O corpo humano é uma máquina de sobrevivência incrível, mas ele nunca foi projetado para lidar com o coração de uma estrela explodindo em seu rosto. Enquanto isso, em Pripyat, a rotina do sábado de manhã começava. As pessoas saíam para comprar pão, as crianças brincavam nos parques e os pescadores estavam no reservatório de água da usina. Ninguém percebia que a poeira que se assentava sobre as roupas e sobre a pele continha césio 137 e estrôncio 90. Esses elementos têm uma afinidade terrível com a nossa biologia. O estrôncio, por exemplo, é quimicamente semelhante ao cálcio. Quando ele entra em contato com o ser humano, o corpo o confunde e o envia diretamente para os ossos, onde ele se instala e começa a emitir radiação de dentro para fora, atingindo a medula óssea. Em instantes entenderemos o que ocorre com a produção de glóbulos brancos e como o sistema de defesa do corpo colapsa diante desse inimigo que ele considera um aliado. A vivência daquele dia foi marcada por uma calma sinistra. O governo não anunciou o acidente. As pessoas observavam a fumaça vinda da usina e achavam curioso o brilho azulado no ar. Esse brilho, a radiação de Cherenkov, era o sinal de que partículas estavam viajando mais rápido que a luz naquele meio. Mas para os moradores de Pripyat, parecia apenas um efeito atmosférico bonito. O que acontece com a visão e com os nervos ópticos
Quando são atravessados por esse fluxo de energia, é um dos mistérios biológicos que a ciência de Chernobyl nos forçou a aprender da pior maneira possível. O contato direto com a radiação de alta intensidade pode causar a sensação de flashes de luz, mesmo de olhos fechados, um fenômeno que muitos sobreviventes relataram. Esta rotina de negação continuou por 36 horas, até que a evacuação fosse finalmente ordenada. Milhares de pessoas deixaram suas vidas para trás, levando apenas o que podiam carregar, sem saber que seus corpos já haviam se tornado hospedeiros de uma energia que os acompanharia para sempre. Meus amigos, para compreendermos a magnitude do que ocorreu em Chernobyl, precisamos agora mergulhar em um mundo que nossos olhos jamais poderiam perceber, mas que nossa mente é capaz de mapear com uma clareza fascinante. Vamos imaginar o universo subatômico, esse espaço vasto e silencioso que compõe tudo o que somos e tudo o que tocamos. A física que regia o reator número 4 não era apenas uma questão de engenharia de grande escala. Era uma dança delicada e perigosa de partículas tão pequenas que trilhões delas caberiam na ponta de um alfinete. O que aconteceu na explosão foi o rompimento dessa dança, libertando o que chamamos de radiação ionizante, uma força que, quando encontra a matéria viva, age como um conjunto de projéteis invisíveis disparados em velocidades que desafiam a nossa compreensão cotidiana. Vocês conseguiriam imaginar que o átomo, apesar de parecer algo sólido, é composto quase inteiramente por vazio? No centro desse vazio reside o núcleo, onde prótons e nêutrons estão unidos por forças colossais. No caso do urânio-235, esse núcleo é pesado e instável, como uma pilha de blocos prestes a desmoronar ao menor toque. No reator, essa quebra é controlada, mas quando o sistema colapsou, essa instabilidade tornou-se uma torrente desgovernada. É nesse ponto que surgem os três protagonistas invisíveis desta história: as partículas alfa, as partículas beta e os raios gama. Cada um deles possui uma personalidade física distinta e uma maneira única de interagir com o ser humano. E é fundamental entendermos como essas forças viajam, pois em breve vamos detalhar como cada uma delas age no corpo humano e o que realmente acontece com a nossa biologia após o contato direto. Vamos começar sentindo a presença das partículas alfa. Imaginem essas partículas como pequenas balas de canhão microscópicas. Elas são pesadas, compostas por 2 prótons e 2 nêutrons, e viajam de forma lenta em comparação com as outras. Por serem tão grandes na escala atômica, elas não conseguem viajar muito longe no ar e podem ser detidas por algo tão simples quanto uma folha de papel, ou mesmo pela camada de células mortas da nossa pele. O perigo real ocorre quando o ser humano respira o ar contaminado ou ingere poeira radioativa. Uma vez dentro do corpo, sem a barreira protetora da pele, a partícula alfa torna-se um agente de destruição massivo. Ela atinge as células internas com uma força bruta, causando danos imediatos e severos em tudo o que toca. Fiquem firmes, pois em instantes vamos explicar como o organismo tenta, em vão, conter esse bombardeio interno. Logo em seguida, temos as partículas beta. Elas são muito menores e mais ágeis, consistindo essencialmente em elétrons de alta energia disparados do núcleo de átomos instáveis, como o estrôncio-90 e o césio-137. Diferente das partículas alfa, as partículas beta têm a capacidade de penetrar a pele humana, atingindo as camadas vivas do tecido epitelial. Em Chernobyl, os liquidadores e bombeiros que manuseavam detritos sentiam o impacto dessas partículas através do que a medicina passou a chamar de queimaduras de radiação. É uma destruição causada pela energia cinética dessas partículas que rasgam as membranas das células. O que acontece com a pele de um ser humano depois desse contato direto é algo que deixaria vocês incrédulos, pois a necrose que se segue não segue as regras de uma ferida comum. E então, chegamos aos raios gama. Se as partículas alfa são balas de canhão e as betas são projéteis de rifle, os raios gama são como fantasmas energéticos de altíssima frequência. Eles não têm massa, são ondas de luz puras e invisíveis que possuem uma capacidade de penetração assombrosa. Nada parece detê-los completamente.
Eles atravessam paredes de concreto, chapas de metal e, com uma facilidade terrível, atravessam todo o corpo humano de um lado ao outro. Ao passarem por nós, os raios gama não pedem licença. Eles interagem com cada átomo no seu caminho, arrancando elétrons e criando o que a ciência chama de radicais livres. Imaginem o interior das suas células sendo atravessado por milhares desses raios a cada segundo. Em instantes detalharemos como essa interferência eletromagnética age no núcleo celular e o que acontece quando as instruções fundamentais da nossa vida são corrompidas por essa radiação penetrante. O mecanismo profundo que torna a radiação tão perigosa é o processo de ionização. Quando uma dessas partículas atinge um átomo no seu corpo, ela possui energia suficiente para ejetar um elétron da órbita desse átomo. Isso transforma o átomo, que antes era estável, em um íon eletricamente carregado e altamente reativo. No contexto da biologia, isso é o equivalente a lançar uma granada em uma linha de montagem de alta precisão. O corpo humano é composto majoritariamente por água, e a radiação, muitas vezes, atinge as moléculas de água dentro de nós, quebrando-as e criando substâncias químicas tóxicas que atacam o DNA. Vocês conseguem perceber a escala do problema? A física invisível de Chernobyl transforma o próprio conteúdo das nossas células em armas contra nós mesmos. Logo mais entenderemos como o corpo reage a esse veneno químico gerado pela radiação e quais são as consequências devastadoras para os nossos órgãos internos. Em Chernobyl, a estratégia de contenção inicial falhou miseravelmente, porque os mecanismos de medição não estavam preparados para a realidade do que o reator estava expelindo. A radiação não era apenas uma nuvem passageira, era uma mudança nas propriedades físicas do ambiente. O grafite que queimava a céu aberto agia como um transportador térmico, elevando esses isótopos radioativos a grandes altitudes e espalhando-os por milhares de quilômetros. Mas o foco de maior tensão estava ali, no epicentro, onde o contato direto com o brilho ionizante selava o destino de quem ousava se aproximar. O que acontece com o sistema circulatório e com a medula óssea quando são expostos a essas doses massivas de energia gama é uma das partes mais críticas desta narrativa, e vamos detalhar esse colapso biológico em instantes. A física do invisível nos mostra que a matéria não é tão sólida quanto pensamos e que a vida é sustentada por um equilíbrio de forças elétricas extremamente sensíveis. Ao estudarmos os elementos profundos desse desastre, descobrimos que a radiação não é um agente externo estranho, mas uma forma de energia que faz parte do próprio tecido do cosmos, apenas concentrada em níveis que a nossa biologia não pode suportar. A curiosidade que nos move agora é entender como o corpo humano, essa máquina de trilhões de células, tenta interpretar esse ataque. O que acontece com as proteínas? Como o código genético se comporta quando é bombardeado por partículas que viajam a frações da velocidade da luz? Fiquem firmes até o final, pois o que a ciência descobriu sobre a resistência e a fragilidade do ser humano diante do contato direto com o coração de um reator é algo que mudará para sempre a sua percepção sobre a vida. A radiação ionizante é, em última análise, uma lição sobre a potência do pequeno. Um único nêutron pode iniciar uma reação em cadeia que destrói uma cidade, e uma única partícula alfa pode iniciar um processo que altera o destino de uma linhagem familiar. Estamos percorrendo o caminho dessas partículas, desde o núcleo do urânio até o interior da célula humana, e cada passo desse caminho é marcado por uma tensão narrativa crescente. O mistério de como a energia se transforma em doença e como o invisível se torna dolorosamente tangível é o que nos guia agora. Logo mais vamos detalhar como a radiação age exatamente na estrutura do nosso sangue e o que ocorre quando o corpo perde a capacidade de se regenerar. Continuem comigo, pois a ciência de Chernobyl é, acima de tudo, uma história sobre a nossa conexão mais profunda com as leis fundamentais do universo. Vocês conseguiriam imaginar que, enquanto o mundo lá fora ainda não sabia de nada, o cenário ao redor do reator número 4 estava envolto em mistérios que desafiavam a lógica da própria sobrevivência? Existe um relato recorrente sobre o que as pessoas chamaram de a Ponte da Morte. Dizem que moradores de Pripyat se reuniram em uma ponte ferroviária para observar o incêndio,
maravilhados com o brilho estranho que subia aos céus. O que era um segredo técnico para os engenheiros tornou-se um espetáculo visual mortal para os curiosos. Aquele feixe de luz azulada que se projetava para a estratosfera não era fogo comum. Era a atmosfera sendo literalmente ionizada pelo núcleo aberto. Imaginem a sensação térmica no rosto daquelas pessoas. Elas sentiam um calor que parecia vir de dentro da própria pele, e um gosto metálico começou a surgir em suas bocas, como se estivessem mastigando moedas de cobre. Esse é um dos segredos biológicos mais fascinantes. Esse gosto não era causado por algo que elas comeram, mas sim por uma reação química instantânea da radiação interagindo com a saliva e com os terminais nervosos da língua. Logo mais vamos detalhar como esse contato direto com o ar carregado de íons começa a desmantelar o paladar e o que acontece com as membranas mucosas do corpo humano apenas alguns minutos depois dessa percepção inicial. Outro segredo que ficou guardado por anos nos arquivos da inteligência soviética foi o verdadeiro motivo pelo qual o botão de emergência falhou. Vocês sabiam que o botão AZ5, que deveria ser a última esperança de segurança, carregava em si uma descoberta técnica aterrorizante? Como mencionei, as pontas das hastes de controle eram feitas de grafite. No momento em que foram inseridas para parar o reator, elas causaram um pico de potência tão violento que o sistema literalmente se partiu. Foi um erro de projeto mantido em sigilo por décadas. Mas o mistério maior não estava apenas no metal, mas no que os trabalhadores encontraram nos porões da usina semanas depois. Uma formação maciça de lava radioativa que ficou conhecida como o pé de elefante. É uma das substâncias mais perigosas já criadas no planeta Terra. Imaginem uma massa negra, densa, composta por metal derretido, concreto e combustível nuclear puro. No momento em que foi descoberta, apenas 30 segundos de exposição ao pé de elefante seriam suficientes para garantir a morte de qualquer ser humano em questão de dias. O que acontece com os órgãos vitais quando são atingidos por uma radiação tão concentrada em um tempo tão curto é algo que deixaria vocês incrédulos, e fiquem firmes, pois vamos percorrer a cronologia desse colapso orgânico em breve. Existe um fenômeno que a medicina nuclear chama de fase do fantasma que caminha. Esse é talvez o mistério biológico mais cruel de Chernobyl. Imaginem um bombeiro ou um operador de sala de controle que recebeu uma dose letal de radiação. Nas primeiras horas, ele sente náuseas intensas, cansaço e dores de cabeça. No entanto, após 1 ou 2 dias, ocorre uma melhora súbita e milagrosa. O paciente se sente bem, pede para comer e até acredita que vai se recuperar. Mas a ciência nos revela o segredo sombrio por trás dessa calmaria. As células do corpo já morreram no nível do DNA, mas os efeitos externos ainda não se manifestaram completamente. O corpo é um cadáver que ainda caminha, apenas esperando que os tecidos comecem a se desfazer. Vocês conseguem imaginar a tensão de estar consciente e se sentindo bem, enquanto o seu interior está literalmente em estado de dissolução molecular? Em breve vamos entender como a radiação age silenciosamente durante esse período de latência e o que ocorre quando o sistema imunológico percebe que não tem mais soldados para lutar. A Floresta Vermelha é outra descoberta que nos ajuda a entender a força desse desastre. Os pinheiros ao redor da usina não morreram e caíram como em um incêndio comum. Eles absorveram tanta radiação que suas agulhas mudaram de cor, tornando-se de um tom avermelhado ferruginoso quase instantaneamente. O mistério aqui é que os micro-organismos e fungos que deveriam decompor as árvores mortas também foram aniquilados. Como resultado, as árvores daquela época permanecem lá, décadas depois, sem apodrecer completamente, como se o tempo tivesse parado para a biologia daquele lugar. O que acontece com a decomposição natural e com a renovação da vida quando a radiação trava os processos enzimáticos básicos? Isso nos faz pensar sobre como o contato direto com essas partículas pode paralisar a nossa própria capacidade de regeneração celular. Fiquem comigo, pois a forma como o corpo humano tenta desesperadamente reconstruir suas defesas após ser atingido por esse silêncio biológico é algo que vamos detalhar em instantes. Vocês não acreditariam se eu lhes contasse que alguns dos segredos mais profundos sobre a radiação
foram descobertos através da observação das roupas dos liquidadores. Mesmo após serem lavadas exaustivamente, as fibras dos tecidos continuavam emitindo energia. Isso acontecia porque os isótopos não estavam apenas na superfície. Eles se fundiram com a matéria. Imaginem isso ocorrendo dentro do ser humano. A radiação não é algo que você pode simplesmente limpar depois que o contato direto acontece em níveis profundos. Em instantes entenderemos o que acontece quando o césio e o estrôncio decidem se alojar definitivamente nos seus ossos e nos seus músculos, agindo como pequenas usinas nucleares internas que nunca desligam. O mistério de como a vida consegue, ainda assim, tentar encontrar um caminho no meio desse bombardeio é o que torna a história de Chernobyl algo tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão assustador. A curiosidade que nos move agora é entender os limites da resistência humana. Por que alguns sobreviveram a doses que deveriam ser fatais, enquanto outros sucumbiram rapidamente? A resposta pode estar escondida em detalhes genéticos que a ciência ainda está começando a decifrar. O que acontece com o ser humano depois desse contato direto vai muito além da dor física imediata. É um mistério que atinge a própria essência do que nos mantém vivos e íntegros. Em breve vamos falar sobre como a radiação age na estrutura do sangue, transformando o que deveria ser vida em algo que o próprio corpo não reconhece mais. Continuem percorrendo este caminho comigo, pois cada segredo revelado nos aproxima da compreensão de como somos, em última instância, seres feitos de energia e luz, mas também de uma fragilidade atômica que exige o nosso maior respeito. Imaginem, meus caros amigos, que nada no universo existe de forma isolada. O que aconteceu naquela madrugada no reator número 4 não foi apenas um evento confinado a 4 paredes de concreto. Foi o início de uma teia invisível que se estendeu por todo o planeta, conectando a física das partículas com a biologia de seres vivos a milhares de quilômetros de distância. Vocês conseguem imaginar como um evento invisível em uma pequena cidade da Ucrânia pode alterar a composição do leite em uma fazenda na Suécia ou o solo de uma pastagem no Reino Unido? Essa é a natureza das conexões e impactos de Chernobyl. A radiação não respeita fronteiras geográficas nem divisões políticas. Ela segue as leis da termodinâmica e das correntes atmosféricas, movendo-se como um fluido fantasmagórico que transporta consigo as sementes de uma transformação celular profunda. A primeira grande conexão que precisamos entender é a relação entre o clima e a dispersão dos isótopos. O calor intenso do incêndio de grafite criou uma coluna térmica poderosa, lançando partículas radioativas a quilômetros de altitude. Lá em cima, essas partículas foram capturadas pelos ventos de grande altitude e levadas para o norte e para o oeste. Vocês não acreditariam na velocidade com que o invisível se espalha. Em poucos dias, os detectores de radiação em outros países começaram a disparar, revelando que a atmosfera da Terra agora carregava uma herança indesejada. Mas o impacto mais profundo não estava apenas no ar que as pessoas respiravam, mas em como essas partículas se conectavam com a cadeia alimentar. Esse processo, que a ciência chama de bioacumulação, é um dos mecanismos mais fascinantes e assustadores dessa história. Em instantes vamos entender o que ocorre quando essa energia toca diretamente o centro de comando das suas células e como o corpo humano, em sua tentativa de se nutrir, acaba por absorver seu próprio destruidor. Meus amigos, peço que agora busquem em suas mentes a maior capacidade de abstração e empatia, pois vamos mergulhar em um território onde a beleza da biologia encontra o terror da desintegração física. O que aconteceu com o corpo humano em Chernobyl é um mapa de dor que a ciência registrou para que pudéssemos entender os limites da nossa própria existência. Imaginem que cada um de nós é uma catedral de trilhões de células, funcionando em uma harmonia perfeita e silenciosa. O contato direto com a radiação ionizante é como o soar de um sino fúnebre, que vibra através de cada uma dessas células, iniciando um processo de desmantelamento que atinge o cerne do que nos define como seres vivos. Nada no universo existe de forma isolada, e a conexão entre a explosão do reator número 4 e a biologia dos que ali estavam
É uma teia de destruição que percorre desde as camadas externas da pele até a hélice dupla do nosso DNA. Sintam, em primeiro lugar, a atmosfera. O ar ao redor do reator destruído não era apenas quente. Ele tinha um cheiro metálico e ozonizado, um aroma elétrico que muitos sobreviventes descreveram como o cheiro de uma tempestade iminente, mas com um toque de ferro. Esse é o cheiro da própria atmosfera sendo rasgada pela energia. Ao respirarem esse ar, os liquidadores e bombeiros não estavam apenas inalando fumaça. Eles estavam convidando trilhões de projéteis subatômicos para dentro de seus pulmões. Imaginem a sensação tátil imediata. Um formigamento no rosto, como se milhares de agulhas invisíveis estivessem tocando a pele ao mesmo tempo. Não havia dor no primeiro segundo. Apenas uma pressão estranha e um calor que parecia emanar de dentro para fora, como se o sangue estivesse começando a ferver silenciosamente. O mapa da destruição começa pela nossa barreira mais protetora, a pele. Percebam a textura da pele de um homem exposto ao contato direto. No início, surge o que a medicina chama de eritema, um tom avermelhado intenso, mas não se enganem, pois não é uma queimadura de sol comum. As partículas beta, ágeis e agressivas, atravessam as camadas superficiais e atingem as células basais, as responsáveis por criar vida nova para a nossa pele. Imaginem essas células sendo executadas em massa. Sem elas, a renovação para. Sintam o cheiro que começa a surgir após alguns dias, um odor adocicado e nauseante de tecido que perdeu a capacidade de se manter unido. A pele começa a escurecer, tornando-se seca como um pergaminho antigo, até que grandes placas começam a se desprender. Imaginem o peso de um lençol sobre o corpo tornando-se insuportável, pois a epiderme simplesmente desliza, revelando a derme viva, vermelha e em carne viva, que chora um líquido transparente e constante. É o corpo perdendo a sua capa, sua proteção final contra o mundo. Enquanto a superfície se desfaz, a invasão celular mergulha no sistema circulatório. Vocês não acreditariam no caos que se instala dentro dos ossos. A medula óssea, essa fábrica vermelha e pulsante onde o sangue nasce, é o alvo predileto da radiação gama. Imaginem os raios gama atravessando o tórax, os quadris e os braços, atingindo as células-tronco que produzem nossos glóbulos brancos. Percebam o silêncio que se instala no sistema imunológico. Os soldados de defesa morrem e não são substituídos. O corpo torna-se uma fortaleza sem guardas. Logo em seguida, as plaquetas desaparecem. Sintam a fragilidade interna. Sem plaquetas, o sangue perde a sua viscosidade e a capacidade de estancar feridas. Pequenas manchas roxas começam a surgir por todo o corpo, são hemorragias internas espontâneas. Imaginem o sangue começando a vazar pelas gengivas, pelo nariz e até pelos poros da pele, enquanto o cheiro metálico do ferro livre invade cada respiração. O organismo está se transformando em um hospedeiro de sua própria decadência. Agora vamos entrar no nível microscópico, onde o verdadeiro desastre acontece, o núcleo da célula e o DNA. Imaginem a hélice dupla, essa escada em espiral que carrega todas as instruções para a sua vida, desde a cor dos seus olhos até a forma como o seu coração bate. A radiação ionizante age como uma granada lançada dentro de uma biblioteca de manuscritos únicos. Quando um raio gama ou uma partícula alfa atinge a molécula de água dentro da célula, ela a quebra, criando o que chamamos de radicais livres de oxigênio. Essas substâncias são altamente reativas e agressivas. Imaginem esses radicais livres atacando a ponte de hidrogênio da hélice do DNA, partindo-a ao meio. O manual de instruções da vida é rasgado em bilhões de pedaços simultaneamente. O corpo possui enzimas de reparo, mas imaginem tentar colar as páginas de um livro enquanto uma explosão contínua continua a rasgá-las. As enzimas cometem erros fatais, ligando partes do código que não deveriam estar juntas. O resultado é uma mutação instantânea e caótica. A célula tenta se dividir, mas como as instruções estão corrompidas, ela simplesmente explode ou se transforma em algo que o corpo não reconhece mais. É a invasão celular em seu estado mais puro e cruel.
Sintam o impacto no sistema gastrointestinal, uma das partes mais sensíveis dessa jornada de desintegração. As células que revestem o intestino são algumas das que mais se dividem no corpo, e por isso a radiação as odeia. Imaginem o revestimento protetor do seu estômago e intestino simplesmente descamando e morrendo. O resultado é que o corpo perde a capacidade de absorver qualquer nutriente ou água. Mas o detalhe mais aterrorizante é o que acontece com as bactérias. Todos nós temos trilhões de bactérias no intestino que nos ajudam a viver, mas sem a barreira celular, essas bactérias atravessam as paredes intestinais agora frágeis e entram diretamente na corrente sanguínea. O ser humano começa a ser digerido de dentro para fora por seus próprios aliados biológicos. Sintam o cheiro da sepse, um odor acre de decomposição interna que emana do hálito e do suor. O corpo está colapsando e a dor de um sistema digestivo que se desfaz é algo que deixaria vocês incrédulos. O mapa biológico avança para o sistema nervoso. Nos casos de doses extremas, a radiação ataca a barreira que protege o cérebro. Imaginem os neurônios sendo bombardeados por partículas que viajam a frações da velocidade da luz. Percebam o inchaço cerebral começando. O paciente sente uma confusão mental avassaladora, seguida de convulsões e um estado de delírio onde a realidade e o pesadelo se fundem. É o ponto onde a consciência começa a se desintegrar junto com a matéria. E no meio de tudo isso, existe a fase do fantasma que caminha. Imaginem um homem que recebeu uma dose letal. Ele sofre intensamente no primeiro dia, mas no segundo e no terceiro, ele se sente estranhamente bem. Ele conversa, ele sorri, ele acredita que sobreviveu. Mas a ciência nos revela o segredo sombrio. Esse homem já está morto no nível celular. Suas células apenas não perceberam ainda que perderam a capacidade de existir. É um cadáver consciente, esperando que o relógio biológico pare de bater. O cheiro de morte já está lá, escondido sob a pele que ainda parece viva. Pensem na conexão com as gerações futuras e o impacto dessa quebra de DNA. Quando a radiação atinge as células reprodutivas, ela não está apenas matando o indivíduo, ela está lançando uma flecha contra o futuro. Imaginem a hélice dupla de um espermatozoide ou de um óvulo sendo marcada por esses erros de colagem enzimática. O legado de Chernobyl viaja através do tempo. Logo mais vamos entender como a ciência moderna descobriu que a resiliência humana é capaz de coisas extraordinárias. Mas fiquem firmes, pois a dor de imaginar uma linhagem sendo alterada pelo contato direto com o átomo é uma das partes mais pesadas desta nossa conversa. O corpo humano tenta, com todas as suas forças, manter a integridade, mas contra a física nuclear fora de controle, a biologia é uma folha de papel tentando deter um incêndio florestal. Percebam o que ocorre com o coração e com os pulmões. O músculo cardíaco, atingido pela radiação, começa a sofrer microinfartos constantes à medida que as fibras são destruídas. Os pulmões tornam-se rígidos, pois a radiação causa uma fibrose instantânea, transformando o tecido elástico em uma cicatriz dura. Imaginem a sensação de tentar respirar e sentir que seus pulmões são feitos de pedra. O oxigênio não consegue mais atravessar para o sangue, que, como acompanhamos, já está ralo e sem glóbulos vermelhos. É uma asfixia lenta, silenciosa e interna. O ser humano em Chernobyl tornou-se um laboratório vivo da dor atômica. Logo mais vamos detalhar como a medula óssea pode ser transplantada. Mas o mistério reside no fato de que, em muitos casos, o corpo rejeita até a própria cura, pois o terreno biológico tornou-se radioativo demais para sustentar qualquer nova vida. A invasão celular é, em última análise, a história de como a energia se torna matéria e como a matéria se desintegra em dor. Ao entendermos cada detalhe do que acontece com a pele, com o sangue, com o DNA e com os órgãos, não estamos apenas estudando medicina, estamos testemunhando a fragilidade da vida. Vocês conseguem imaginar a força necessária para manter trilhões de células unidas? A radiação nos mostra que essa força é um equilíbrio delicado. Quando esse equilíbrio é quebrado pelo contato direto com o coração do reator, o ser humano descobre que é feito de pó de estrelas, mas de um pó
que pode ser soprado pelo vento atômico com uma facilidade assustadora. Logo mais vamos entender as consequências reais para as gerações que vieram depois. E como a vida, apesar de tudo, insiste em florescer entre as ruínas. Fiquem comigo, pois a compreensão final sobre a desintegração humana em Chernobyl é o que nos permite valorizar cada batida do nosso próprio coração e cada respiro de ar limpo que a vida nos proporciona. Chernobyl nos ensinou que o invisível pode ser mais real do que qualquer coisa que possamos tocar. O cheiro de ozônio, o gosto metálico, o apodrecimento da pele e a quebra do DNA são os marcos de uma jornada que nenhum ser humano deveria ter percorrido. Mas agora que percorremos este mapa biológico juntos, somos guardiões desse conhecimento. Percebam a importância de respeitarmos as forças que não compreendemos totalmente. A invasão celular é um lembrete de que somos seres de luz e energia, sim, mas também de carne e osso, sujeitos às leis implacáveis da física. Continuem firmes nesta nossa conversa, pois o que vem a seguir sobre o futuro e a resiliência deixará vocês ainda mais intrigados sobre a força indomável que chamamos de vida. Vamos sentir agora as conexões mais amplas de como essa invasão celular se reflete no impacto global. O iodo 131, por exemplo, não ficou apenas na Ucrânia. Ele viajou e caiu sobre pastagens distantes. Imaginem as vacas consumindo essa grama e concentrando o iodo em seu leite. Quando crianças em outros países bebiam esse leite, seus corpos, sempre em busca de nutrientes, enviavam o iodo diretamente para a glândula tireoide. Percebam a conexão direta. O átomo partido no reator 4 torna-se uma mutação na garganta de uma criança a centenas de quilômetros dali. Essa interdependência biológica é um dos maiores impactos de Chernobyl. O organismo humano, em sua busca por vida e nutrição, acaba por coletar os resíduos de uma falha tecnológica. Logo mais vamos detalhar o que acontece com a regulação hormonal e com o crescimento após esse contato, e como a humanidade teve que se adaptar a um mundo onde o invisível exige vigilância constante. O estrôncio 90 e o césio 137 criaram conexões de longo prazo com o ambiente e com a nossa saúde. Ao contrário do iodo, eles permanecem ativos por décadas. Imaginem o césio infiltrando-se nas raízes das plantas, subindo pelo caule e instalando-se nos frutos. Quando ingerimos esses alimentos, o césio se distribui pelos nossos músculos, agindo como uma fonte interna de radiação beta e gama. Vocês conseguem imaginar o que é ter uma pequena bateria radioativa instalada dentro do seu próprio tecido muscular, disparando contra as suas células a cada segundo? Esse contato direto e persistente é o que leva a uma exaustão biológica crônica. O corpo tenta se reparar, mas o dano é contínuo. Logo mais vamos entender como essa pressão constante afeta a longevidade e o que ocorre quando o organismo finalmente esgota suas reservas de energia. Os impactos psicológicos e sociais também formam uma conexão profunda com a biologia. O medo do invisível e o estresse de ser um evacuado nuclear alteram o sistema endócrino. Imaginem o cortisol, o hormônio do estresse, circulando em níveis altos por anos a fio. Esse estado de alerta constante enfraquece ainda mais o sistema imunológico que a radiação já atacou. Chernobyl conectou a falha de uma máquina com a saúde mental e física de gerações inteiras. Percebam como a ansiedade e a radiação formam uma aliança terrível, acelerando processos de envelhecimento e doenças. Ao olharmos para este quadro completo, entendemos que Chernobyl não foi apenas um acidente, mas uma mudança na forma como a humanidade se relaciona com a própria existência física. Continuem comigo, pois a jornada para entender a força da vida diante desse caos atômico é o que nos trará as respostas mais esperançosas no final desta conversa. Meus amigos, ao percorrermos a história de Chernobyl, chegamos a um ponto onde a frieza dos números e a complexidade da física encontram o calor e a fragilidade do espírito humano. A relação entre a humanidade e este desastre não se resume apenas a erros de engenharia ou falhas políticas. Trata-se, acima de tudo, de uma história de sacrifício, de perda e de uma coragem que desafia a própria lógica da preservação da vida. Imaginem o que é ser convocado
para lutar contra um inimigo que você não pode ver, não pode ouvir e que, no entanto, possui o poder de desmantelar o seu corpo no nível mais fundamental. Essa foi a realidade de aproximadamente 600 mil pessoas que ficaram conhecidas como os liquidadores. Eles eram soldados, bombeiros, mineiros e civis comuns, muitos deles jovens que acreditavam estar cumprindo um dever cívico, sem saber que o preço desse dever seria cobrado diretamente de suas células e da sua própria integridade física. Vocês conseguem imaginar a tensão de estar no telhado do reator número 4, sabendo que cada segundo ali equivale a meses de vida perdidos? Após a explosão, pedaços altamente radioativos de grafite e combustível foram lançados sobre o teto dos blocos vizinhos. Robôs foram enviados inicialmente para limpar os escombros, mas a radiação era tão intensa que os circuitos eletrônicos dessas máquinas simplesmente derretiam e paravam de funcionar. Foi então que a humanidade tomou uma decisão drástica e terrível: substituir as máquinas por pessoas. Eles foram chamados de biorobôs. Imaginem a sensação desses homens, vestindo pesados aventais de chumbo que pesavam quase 30 quilos, subindo escadas para enfrentar o coração exposto do reator. Eles tinham apenas 90 segundos para correr até o telhado, pegar uma pá de detritos radioativos, lançá-la no abismo do reator destruído e voltar. 90 segundos. Esse era o limite que a ciência da época acreditava ser o máximo que um ser humano poderia suportar antes de sofrer danos imediatos e fatais. Mas o que acontece com o cérebro e com os nervos de um homem durante esses 90 segundos de contato direto com uma fonte de radiação tão massiva? A curiosidade que nos inquieta é entender como o organismo processa esse bombardeio em tempo real. Enquanto eles corriam sobre o grafite, bilhões de raios gama atravessavam seus corpos. Em breve vamos detalhar como esses raios agem especificamente no sistema nervoso central e por que muitos desses homens sentiam uma fadiga avassaladora e uma confusão mental imediata, como se o cérebro estivesse sofrendo curtos-circuitos microscópicos. Imaginem a percepção sensorial sendo alterada. O gosto metálico na boca torna-se um amargor insuportável e o cheiro de ozônio preenche os pulmões como um gás ácido. Fiquem firmes, pois a forma como o corpo tenta sinalizar o perigo através de sintomas que parecem comuns, mas que escondem uma destruição total dos órgãos internos, é um dos mistérios mais trágicos que a medicina de Chernobyl nos revelou. Pensem agora nos primeiros bombeiros, como Vladimir Pravik e Viktor Kibenok. Eles chegaram à usina poucos minutos após a explosão, sem qualquer proteção contra a radiação. Imaginem o que eles sentiram ao tocar com as mãos nuas os pedaços de grafite que haviam saído do núcleo. A radiação beta e gama atingiu suas mãos de forma tão violenta que as células da pele morreram instantaneamente. Sintam a gravidade desse contato. Em poucas horas, as mãos desses homens começaram a inchar e a escurecer. O que acontece com a carne de um ser humano quando ela é cozida por dentro pela energia nuclear? As queimaduras não eram superficiais, elas atingiam os ossos. Em instantes vamos detalhar como esse apodrecimento sistêmico se espalha pelo corpo e o que ocorre quando o sistema circulatório tenta bombear sangue através de veias que já se transformaram em tecido morto. É uma desintegração que começa no local do contato e se espalha como um incêndio biológico imparável. A relação da humanidade com o desastre também se manifestou na dor da evacuação de Pripyat. Imaginem 50 mil pessoas sendo informadas de que deveriam deixar suas casas por apenas 3 dias, levando apenas o essencial. Elas deixaram fotos de família, brinquedos de crianças, animais de estimação e toda uma vida de memórias, acreditando que voltariam em breve. Elas nunca voltaram. O impacto psicológico de perder o seu lugar no mundo é uma ferida que a radiação não causa diretamente, mas que abre caminho para um colapso emocional profundo. O estresse crônico de ser um refugiado nuclear altera o equilíbrio hormonal do corpo, o que, somado à exposição prévia, cria um cenário devastador para a saúde a longo prazo. Vocês não acreditariam na quantidade de relatos sobre como a tristeza e a radiação parecem ter trabalhado juntas para enfraquecer o sistema imunológico desses sobreviventes.
Imaginem o coração batendo em um ritmo irregular, não por uma falha mecânica, mas porque o DNA que regula as fibras cardíacas foi permanentemente danificado pelo contato direto com a poeira de Chernobyl. Existe uma marca física que muitos carregam até hoje, algo que na região ficou conhecido como o colar de Chernobyl. Trata-se da cicatriz de cirurgias para a remoção da glândula tireoide, muitas vezes necessária devido ao câncer causado pelo iodo radioativo. Essa cicatriz é um lembrete constante de como a nossa biologia foi invadida e modificada por forças externas. Mas o mistério continua. O que acontece com a produção de energia nas nossas células quando a tireoide, o nosso grande regulador metabólico, é atacada ou removida? Já vamos entender como essa mudança hormonal afeta o ânimo, a temperatura do corpo e a própria vontade de viver. O contato direto com a radiação não muda apenas o código genético. Ele muda a forma como o ser humano experimenta o mundo e a si mesmo, criando uma sensação de estar permanentemente marcado pelo átomo. Os mineiros de Chernobyl também representam uma parte heróica e terrível dessa relação humana. Centenas de homens cavaram um túnel sob o reator 4 em chamas para instalar um sistema de resfriamento que evitasse que o núcleo derretido atingisse o lençol freático. Eles trabalhavam em condições de calor extremo, muitas vezes sem roupas de proteção adequadas devido à temperatura sufocante. Imaginem o esforço físico desses homens enquanto respiravam a poeira carregada de radiação alfa. Sintam a opressão daquele túnel, onde a cada inspiração, partículas pesadas e radioativas entravam em contato direto com os alvéolos pulmonares. Logo mais vamos detalhar o que acontece com a medula óssea desses trabalhadores e por que a capacidade do sangue de carregar oxigênio começa a falhar após esse tipo de exposição prolongada e intensa. A tensão narrativa aqui é perceber que, enquanto eles salvavam a Europa de uma catástrofe maior, seus próprios corpos estavam sendo silenciosamente desmantelados por dentro, com os órgãos internos sofrendo uma erosão atômica contínua. A humanidade também teve que lidar com o estigma. Por muitos anos, os sobreviventes de Chernobyl e seus filhos foram tratados como se fossem perigosos ou contagiantes. Jovens mulheres tinham medo de ter filhos, acreditando que a radiação em seus corpos produziria mutações terríveis. Esse medo, alimentado pela falta de informação clara, causou um impacto social tão profundo quanto o próprio acidente. No entanto, a ciência moderna começou a desvendar os segredos dessa herança genética. O que acontece com a próxima geração? Será que os erros cometidos no DNA dos pais são inevitavelmente passados para os filhos? Fiquem firmes, pois em breve vamos descobrir as evidências fascinantes sobre a resiliência da vida e como as gerações seguintes estão, contra todas as expectativas, mostrando uma integridade biológica que desafia os piores prognósticos, apesar do contato direto que seus pais tiveram com o epicentro do desastre. A relação entre o homem e o átomo em Chernobyl nos ensinou sobre a nossa própria arrogância, mas também sobre a nossa capacidade infinita de compaixão. Médicos de todo o mundo viajaram para a União Soviética para tentar tratar o que a ciência chamava de síndrome aguda da radiação. Imaginem o cenário no Hospital número 6 em Moscou, onde os bombeiros mais atingidos foram levados. Percebam o horror biológico. Homens cujos corpos começaram a se liquefazer. Dentro de alguns momentos, vamos entender o porquê desse colapso e o que acontece quando a pele perde a capacidade de se manter ligada aos músculos. A dor de um corpo que se desintegra em vida é algo que a medicina registrou para que nunca mais se repetisse. Sintam o peso dessa realidade, onde o simples ato de ser tocado por um médico causava o desprendimento de camadas inteiras de tecido. Já vamos detalhar como a radiação aniquilou a capacidade dessas pessoas de manterem a própria forma física. Chernobyl transformou a humanidade em guardiã de um monstro que ela mesma criou. Mas a verdadeira contenção acontece no campo do conhecimento. Ao estudarmos o impacto humano de Chernobyl, aprendemos sobre os limites da nossa biologia e a força da nossa resiliência. Vocês conseguem imaginar um futuro onde essa dor se transforme em uma sabedoria profunda sobre como proteger a vida? A curiosidade agora nos leva a pensar sobre o amanhã.
O que acontece com a zona de exclusão quando os humanos partem? E o que isso nos diz sobre o nosso lugar na Terra? Continuem percorrendo este caminho comigo, pois a história de Chernobyl é a história de todos nós, escrita em partículas subatômicas e em atos de bravura que o tempo jamais poderá apagar. Fiquem firmes, pois o que vamos detalhar a seguir sobre o futuro e as mutações genéticas mudará sua percepção sobre a força da vida após o contato direto com a desintegração atômica. A relação humana com Chernobyl é, em última análise, um testemunho de que somos capazes de enfrentar o impossível. Mesmo quando nossos corpos falham e nossas células se rendem à energia ionizante, a memória do sacrifício permanece. Imaginem o legado desses homens e mulheres, cujos nomes muitas vezes foram esquecidos, mas cujas ações permitiram que o mundo continuasse a girar. Sintam a gratidão silenciosa que devemos a cada liquidador que caminhou para o invisível. Logo mais vamos entender como a ciência hoje olha para esses descendentes e o que realmente aconteceu com o DNA daqueles que sobreviveram ao apodrecimento interno. Fiquem comigo, pois a jornada humana por Chernobyl é uma das lições mais profundas sobre quem somos e o que estamos dispostos a suportar pela nossa espécie. Meus caros amigos, após percorrermos os corredores sombrios da destruição física e o sacrifício monumental dos heróis de Chernobyl, somos agora levados a uma reflexão que olha para o horizonte, para o que vem depois do silêncio e da dor. O maior medo que pairava sobre os sobreviventes, sobre as mulheres de Pripyat e sobre os liquidadores que presenciaram seus próprios corpos se desintegrarem, não era apenas o fim de suas próprias vidas. Era algo muito mais profundo e angustiante. O medo de que o fogo invisível tivesse se infiltrado em suas sementes, alterando o destino de seus filhos e netos para sempre. Imaginem a tensão de um pai que sentiu o gosto metálico e percebeu sua pele escurecer, sentindo a presença do seu filho recém-nascido e perguntando-se se aquela criança carregava, em cada célula, uma herança de mutações silenciosas. Essa dúvida atormentou a humanidade por mais de 35 anos, criando um estigma de geração contaminada que parecia impossível de apagar. No entanto, a ciência, em sua busca incansável pela verdade, trouxe-nos recentemente descobertas que deixariam vocês incrédulos. No ano de 2021, um estudo internacional de escala sem precedentes mergulhou no sequenciamento genômico completo de centenas de famílias. Imaginem o que é mapear cada uma das 3 bilhões de letras que compõem o manual de instruções do ser humano. O objetivo era claro: descobrir se a radiação ionizante que destruiu os órgãos dos pais havia causado o que chamamos de mutações de novo nos filhos, ou seja, alterações genéticas que não estavam presentes nos pais, mas que surgiram devido ao dano atômico. Percebam a importância vital dessa investigação. Estávamos procurando saber se o desmantelamento biológico que descrevemos anteriormente, aquele apodrecimento da carne e a quebra das proteínas, havia sido transmitido como um erro permanente no código da vida. Vocês conseguem imaginar o suspiro de alívio que a ciência proporcionou ao revelar que, contra todas as previsões pessimistas, não houve um aumento significativo de mutações nos filhos dos liquidadores? Esse é um dos maiores mistérios e esperanças que Chernobyl nos deixou. Mas como isso é possível? Como um homem que esteve em contato direto com o grafite radioativo, cujas células sanguíneas foram aniquiladas, conseguiu gerar uma vida com um DNA íntegro? Em instantes, vamos detalhar o mecanismo sofisticado que o corpo humano utiliza para proteger o que chamamos de linhagem germinativa, e por que o organismo faz uma distinção tão rigorosa entre as células que compõem os nossos órgãos e as células que dão origem à próxima geração. Fiquem firmes, pois entender essa barreira biológica é compreender a estratégia de sobrevivência definitiva da nossa espécie perante o caos atômico. Para entendermos esse futuro, precisamos primeiro sentir a diferença entre o dano somático e o dano germinativo. Imaginem que o corpo de um liquidador é como um edifício que foi atingido por uma tempestade de granizo atômico. As janelas, que são as células da pele, foram quebradas. A fiação elétrica, que são os nervos, sofreu curtos-circuitos. E os canos, que são os vasos sanguíneos,
começaram a vazar. Esse é o dano somático, a destruição da estrutura física atual. Como entendemos detalhadamente, o contato direto com a radiação gama e beta causa o apodrecimento da carne e a falha dos órgãos, porque as células que deveriam se dividir para manter o edifício em pé perdem as suas instruções. No entanto, o cofre onde estão guardadas as plantas originais do edifício, as células reprodutivas, possui uma proteção muito mais robusta. O organismo parece priorizar a integridade dessas informações acima de tudo. A curiosidade que nos guia agora é sobre a resiliência das enzimas. Imaginem as enzimas polimerases, que são as pequenas máquinas responsáveis por copiar o DNA. Quando a radiação ataca o organismo de forma intensa, essas máquinas entram em um estado de alerta máximo. Percebam que, embora o corpo de muitos liquidadores tenha sofrido terrivelmente, as células que conseguiram sobreviver e se reproduzir passaram por um filtro biológico rigoroso. O que a ciência descobriu em Chernobyl é que a vida possui mecanismos de correção de erros que funcionam como revisores de um livro. Em breve vamos entender o que ocorre quando o corpo detecta um erro grave no código genético e por que, em muitos casos, o organismo prefere interromper o processo de criação de uma nova célula do que permitir que uma mutação perigosa seja passada adiante. Essa seleção de qualidade no nível celular é o que garantiu que o legado genético de Chernobyl não fosse uma sentença de deformidade, mas um testemunho de superação. Imaginem a vida retornando à zona de exclusão como um vislumbre do nosso próprio futuro. Sem a presença humana, a natureza floresceu, mas os animais que lá vivem também são objeto de estudo constante. Percebam a tensão. Lobos, cavalos selvagens e pássaros habitam as áreas mais contaminadas. O que acontece com a biologia desses seres após gerações de contato direto com o solo radioativo? A ciência observa que, embora existam danos individuais, as espécies como um todo estão se adaptando. Algumas rãs em Chernobyl, por exemplo, tornaram-se mais escuras, quase pretas, desenvolvendo altos níveis de melanina para se protegerem da radiação. Isso nos mostra que o futuro do tema não é apenas sobre a morte, mas sobre como a vida reage, se transforma e cria novas defesas. Logo mais vamos detalhar o que isso significa para a medicina humana e como as lições aprendidas em Chernobyl estão ajudando a criar novos tratamentos para o câncer, utilizando a mesma lógica de resistência celular que a natureza nos ensina. A relação da humanidade com esse futuro também passa pela tecnologia de contenção. Imaginem o novo confinamento seguro, aquela cúpula gigantesca de aço que agora cobre o antigo sarcófago. Ela foi projetada para durar 100 anos. Mas o que acontece depois desse tempo? Os elementos radioativos dentro do reator 4, como o plutônio 239, têm uma meia-vida de 24 mil anos. Percebam a escala temporal. Estamos lidando com uma herança que existirá muito depois de todas as nossas cidades atuais terem virado pó. A tensão aqui é filosófica. Como avisar as gerações de um futuro distante, que talvez nem falem mais as nossas línguas, sobre o perigo invisível enterrado ali? Em instantes, vamos detalhar os projetos de semiótica nuclear que tentam criar símbolos de aviso que durem milênios e o que acontece se o ser humano do futuro esquecer o que aprendemos com a dor de Chernobyl. Sintam a importância desse legado para a nossa compreensão da biologia molecular. Chernobyl foi o maior experimento forçado da história sobre o efeito da energia ionizante em larga escala. Graças aos que sofreram e aos que foram estudados, hoje sabemos muito mais sobre como proteger astronautas em viagens espaciais de longa duração, onde a radiação cósmica é uma ameaça constante. Imaginem o ser humano colonizando Marte, enfrentando bombardeios de partículas semelhantes aos que os liquidadores enfrentaram. As lições sobre o apodrecimento celular e a proteção do DNA em Chernobyl são as mesmas que permitirão que a nossa espécie sobreviva além da atmosfera da Terra. O contato direto com o abismo atômico de 1986 tornou-se a ponte para as estrelas. Fiquem firmes, pois a forma como transformamos uma tragédia biológica em uma vantagem evolutiva é o que define a nossa resiliência.
A curiosidade que nos move agora é: o que resta para aprendermos? O futuro do tema nos reserva surpresas sobre a epigenética. Imaginem que, mesmo que o código do DNA não mude, a forma como ele é lido pode ser alterada pelo ambiente. Percebam que o estresse e a radiação deixam marcas químicas que podem silenciar ou ativar genes específicos. O que acontece com a saúde mental e metabólica de alguém cujos antepassados viveram o terror de Chernobyl? Em breve vamos entender como essas marcas epigenéticas influenciam a longevidade e a resistência a doenças modernas. Fiquem comigo, pois a nossa jornada está chegando ao seu encerramento poético, onde a ciência e a esperança se encontram para nos mostrar que, mesmo após a desintegração total da matéria, a vida encontra um meio de persistir, de se purificar e de recomeçar sob uma nova luz. Estamos entendendo que o legado genético de Chernobyl é, acima de tudo, uma história de triunfo da biologia sobre a destruição física. Ao contrário dos filmes de ficção científica, a realidade nos mostrou que o ser humano não é um ser frágil que se quebra ao primeiro toque do átomo, mas uma máquina biológica de uma complexidade e resistência estarrecedoras. O contato direto com a radiação desmantelou corpos, sim, e causou uma dor imensurável, mas não conseguiu apagar a chama da continuidade. O futuro de Chernobyl é um lembrete de que a nossa essência está escrita em um código que o universo levou bilhões de anos para refinar e que nem mesmo o coração de um reator explodindo é capaz de destruir completamente. Continuem percorrendo este caminho final comigo, pois o que vamos concluir sobre a força da vida e o tempo deixará vocês em um estado de profunda admiração pelo milagre que é existir. Meus amigos, ao alcançarmos este ponto da nossa jornada, somos convidados a contemplar o que resta quando o ruído da tecnologia e o caos da emergência se dissipam. O silêncio que hoje habita a zona de exclusão de Chernobyl não é um vazio. É um silêncio denso, carregado de uma presença invisível que desafia a nossa percepção imediata do tempo. Imaginem caminhar pelas ruas de Pripyat agora. Sintam a brisa que sopra através das janelas quebradas de apartamentos que outrora abrigaram sonhos, risos e o cotidiano de milhares de famílias. Percebam como a natureza, em sua paciência infinita, começou a digerir o concreto e o aço. As raízes das árvores agora abraçam os monumentos soviéticos e o musgo cobre os parquinhos onde crianças brincavam naquela última sexta-feira de abril. Esta transição da ordem humana para o domínio natural nos faz refletir sobre a nossa própria efemeridade perante as leis fundamentais do universo. A física que rege este lugar agora é a física do decaimento, um relógio invisível que não pode ser apressado nem atrasado. Enquanto as nossas vidas são medidas pelo bater de um coração ou pela sucessão de dias e noites, os elementos que escaparam do reator número 4 operam em uma escala cronológica que nos ultrapassa completamente. O Césio-137 e o Estrôncio-90, com suas meias-vidas de aproximadamente 30 anos, ainda estão lá, mas em uma lenta e constante transformação em direção à estabilidade. Já o Plutônio-239, esse hóspede pesado e silencioso, permanecerá ativo por 24 mil anos. Imaginem o que é um elemento químico que sobreviverá a impérios, línguas e talvez até a própria memória do acidente. Chernobyl nos obriga a confrontar a responsabilidade de criar algo que dura mais do que a nossa civilização. É uma lição de humildade atômica que a humanidade ainda está tentando aprender a processar. Nesta nossa conversa, percorremos o mapa da dor biológica de forma detalhada. E agora, no crepúsculo desta narrativa, precisamos sentir a profundidade do que o contato direto nos ensinou. Imaginem a estrutura física de um organismo que enfrentou a desintegração molecular. Percebam a fragilidade do DNA, a quando atingido pelo bombardeio atômico. Sintam a textura da pele que, ao perder suas instruções genéticas, esquece como se manter unida ao corpo. Esse apodrecimento, por mais terrível que seja em sua descrição física, é o testemunho final da potência da energia que tentamos domar. Mas mesmo diante dessa desintegração, existe uma verdade poética. A vida não se rende facilmente. Em breve,
A ciência nos mostrará que, mesmo nas células mais atingidas, houve uma luta desesperada pela manutenção da ordem. A biologia é uma força de resistência contínua, uma melodia que se recusa a parar, mesmo quando o instrumento está severamente danificado. Vocês conseguiriam imaginar que no centro daquela floresta vermelha, onde as árvores absorveram tanta radiação que mudaram de cor, a vida selvagem encontrou um refúgio inesperado? Sem a presença do ser humano, lobos, ursos e linces voltaram a ocupar o território. É um paradoxo fascinante. O lugar mais radioativo da Terra tornou-se um dos maiores santuários naturais da Europa. Percebam o que isso nos diz sobre a nossa própria espécie. O impacto da nossa presença cotidiana pode ser, para muitos seres, mais opressor do que a própria radiação invisível. A vida em Chernobyl adaptou-se, transformou-se e floresceu em formas que ainda estamos tentando compreender. Algumas espécies desenvolveram níveis mais altos de antioxidantes para combater os radicais livres gerados pela ionização. E a inteligência da natureza, respondendo ao erro tecnológico, uma reconexão biológica que ocorre em silêncio, sob o céu de uma zona proibida. Sintam a importância do novo confinamento seguro, aquela estrutura colossal de aço que brilha agora sobre as ruínas do antigo sarcófago. Ela é o monumento mais caro já construído para conter o que não podemos ver. Lá dentro, o núcleo derretido, o pé de elefante e os escombros radioativos continuam sua dança de calor e desintegração. Imaginem a engenharia necessária para garantir que esse isolamento dure por pelo menos 100 anos. Mas o que acontecerá depois? A curiosidade sobre o destino de Chernobyl é a mesma curiosidade que nos move a olhar para o funcionamento interno do átomo. Somos guardiões de um fogo que não sabemos apagar, apenas conter. Esta consciência nos transforma. Ela nos obriga a amadurecer como espécie, a deixar de ser crianças brincando com forças fundamentais para nos tornarmos protetores da integridade da vida em todas as suas manifestações. Percebam como a história de Chernobyl se entrelaça com a nossa própria existência agora. Em cada partícula de poeira que viaja pelo mundo, em cada estudo genético sobre a resiliência humana, o legado daquela madrugada de 1986 permanece vivo, não como um trauma paralisante, mas como um farol de conhecimento. Aprendemos sobre a desintegração celular para aprendermos a curar doenças graves. Estudamos o apodrecimento da carne em condições extremas para entendermos como regenerar órgãos. A dor de Chernobyl tornou-se o adubo para a ciência moderna. Sintam a gravidade e a beleza dessa transformação. Imaginem o DNA humano, essa hélice delicada, sendo testado e provando a sua força indomável. A nossa jornada por este tema termina onde a nossa esperança começa, na certeza de que a vida possui uma inteligência que supera a nossa capacidade de destruição. Ao fecharmos este ciclo de saber, sintam a paz que vem do entendimento pleno. O medo que antes era uma sombra disforme agora possui um nome e uma explicação científica. A radiação não é mais um monstro místico, mas uma força da natureza que exige respeito, cuidado e sabedoria. Imaginem o universo como uma sinfonia de energia, onde cada átomo possui o seu lugar e a sua função. O contato direto que tivemos com este conhecimento hoje nos permite olhar para o mundo com mais profundidade e serenidade. Percebam a importância de estarmos aqui, aprendendo sobre a fragilidade e a força do ser humano. A história de Chernobyl é um lembrete eterno de que somos seres feitos de estrelas, sujeitos às mesmas leis que fazem os sóis brilharem e os átomos se partirem. Que essa compreensão traga conforto e uma nova perspectiva sobre o valor de cada momento de harmonia biológica que desfrutamos. Para que possamos continuar explorando esses mistérios e trazendo mais luz sobre o funcionamento dos átomos e da vida, a sua participação é fundamental. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Durante este encerramento, alguns produtos como livros sobre física nuclear e relatos detalhados sobre o desastre de Chernobyl aparecerão na tela. Se for do seu interesse, comprar através dos links
também nos ajuda a manter este espaço de conhecimento vivo. O livro Vozes de Chernobyl, que é uma leitura fundamental para compreender o impacto humano que discutimos, também aparecerá com seu link de acesso para que você possa dar esse próximo passo em sua jornada intelectual. Ficamos por aqui com o coração cheio de perguntas e a mente em paz com as respostas que encontramos. A história milenar da nossa relação com o átomo continuará ecoando ao seu redor, em cada partícula de ar e em cada raio de luz, lembrando-lhe de que você é uma parte essencial e inseparável de tudo o que é real. Que a simetria fundamental das leis da física acompanhe o seu descanso. Até a nossa próxima jornada pelo saber. Boa noite.